Você está no meio da estrada. Não é uma estrada lisa. É chão batido, pedregulho solto, poeira fina que entra no nariz e gruda na língua. O sol está alto e a luz bate no ouro como se o céu resolvesse refletir a própria glória naquilo que vai passando. E você sente, hoje era para ser um dia de festa. Um dia de agora vai. Mas há um nó invisível no ar, como corda de arco esticada. Porque a presença está perto demais para ser tratada como enfeite. Os bois puxam o carro novo com força lenta. As rodas rangem. A madeira recém-cortada solta um cheiro verde, vivo, misturado ao suor dos homens e ao couro quente das correias. Levitas cantam em volta, e as vozes sobem e descem como ondas. Tambores batem com o ritmo da marcha. Símbolos estalam e parecem riscar faíscas no ar. Davi está ali, na frente de todos, com um éfode simples, e ele dança. Não é dança de palco. É dança de homem que quer arrancar o peso da própria história do peito. Ele gira, ele ergue os braços, ele pisa forte na terra como quem diz, chega do passado. Chega de vergonha. Chega de distância. A arca volta. Deus volta para o centro. E a arca? Ela vai ali, à vista de todos. A caixa sagrada. Madeira de acácia coberta de ouro. Querubins com asas estendidas, como se protegessem um segredo. Não é grande como um trono, mas carrega um peso que não cabe em medidas. Não é só objeto. É sinal. É memória. É a marca do Deus que fala, que conduz, que exige, que ama com fogo. Você vê os homens ao redor. Alguns sorriem, aliviados. Outros não sorriem, engolem seco. Porque todo mundo aqui sabe que a arca não é uma peça de museu. Ela já foi o centro de vitórias e também de juízo. Ela já esteve em Siló. Ela já foi tomada por filisteus. Ela já deixou cidades em pânico. E hoje, mesmo com música, existe uma pergunta que ninguém diz em voz alta. Será que a gente sabe lidar com o santo? Davi puxa a procissão como quem puxa um novo capítulo para Israel. Mas por trás do sorriso e do movimento, tem cicatriz. Ele carrega o peso do reino recém-unificado, a pressão das tribos, a necessidade de firmar Jerusalém, e aquele desejo profundo de trazer Deus para perto do povo. E é aí que o perigo entra, quando o desejo é real, mas o jeito é improvisado. A estrada segue. O som dos instrumentos enche o vale. A poeira sobe e desenha um véu sobre os pés. Crianças correm nas laterais, rindo, tentando tocar as roupas dos levitas. Davi passa perto de você e você sente o cheiro dele, suor, couro, e aquela alegria crua de quem não se segura. E então, o chão muda. Um trecho traiçoeiro. Uma inclinação. Pedras maiores. A roda do carro novo escorrega num sulco, como se o caminho abrisse a boca para morder. Você ouve o estalo, madeira reclamando, eixo forçando, o gemido do boi tentando se firmar. A carroça dá um solavanco. E o que era canto vira um engasgo coletivo. A arca inclina. O ouro ameaça beijar o pó. Um segundo apenas, mas o tempo estica. Você vê o reflexo do sol correndo na superfície dourada como uma lâmina. Você vê o rosto dos levitas endurecendo. Você vê Davi parar no meio de um passo, como se o chão sumisse debaixo dele. E aí você vê Uzá. Ele está perto. Ele caminha ao lado do carro, como quem acompanha algo familiar. A expressão dele não é de rebeldia. Não é de desafio. É de reflexo. É de instinto. É de homem que não suporta a ideia da arca cair na poeira. Porque a poeira parece suja. A terra parece indigna. Aquele ouro parece delicado. A mão dele vai antes do pensamento. Os dedos se estendem. A palma abre. Ele toca a arca. E o mundo segura o fôlego. Não é como num trovão distante. É pior, porque é perto. É silêncio. Um silêncio pesado, que não é ausência de som, é presença esmagadora. Você sente a pele arrepiar como se o ar ficasse elétrico. Os instrumentos param, um por um, como se mãos invisíveis apagassem a música. Um símbolo ainda vibra por um instante e morre. Uzá cai.
O corpo dele encontra o chão com um baque opaco, e a poeira sobe e desce como um lençol cobrindo. O rosto dele perde a cor. Os olhos ficam abertos, mas não enxergam. O tempo volta a correr e, com ele, a realidade da cena, um homem morto na estrada da festa. Você ouve um grito preso na garganta de alguém, mas ele não sai completo. Você ouve o boi bufando, confuso. Você ouve o coração batendo dentro do seu próprio peito como se quisesse fugir. Davi não dança mais. Ele está parado, o peito sobe e desce rápido. O suor agora não é de alegria. É de choque. Os olhos dele ficam fixos no corpo no chão. Ele dá um passo. Para. Dá outro. Para. Como se aproximar fosse atravessar fogo. Dentro dele nasce uma frase perigosa, humana, quase sua também. Deus precisava disso. E não é uma pergunta teórica. É o grito do coração esmagado diante do santo. Davi sente raiva. Davi sente medo. Ele sente o estômago virar. Ele sente o peso de ser rei e, ao mesmo tempo, ser só um homem de poeira diante de um Deus que não dobra as regras para caber no nosso susto. Os homens ao redor recuam sem perceber. Alguns tapam a boca. Outros abaixam a cabeça. Ninguém sabe o que fazer com as mãos. As palmas parecem sujas. A proximidade do ouro parece perigosa. A arca fica ali, no carro, inclinada de leve, como se nada tivesse acontecido com ela. O santo não cai. Quem cai é quem encosta sem permissão. Davi fecha os punhos. Ele olha para o céu e não vê resposta escrita. Ele só sente. A presença de Deus não é um amuleto. Não é um troféu nacional. Não é uma decoração para a coroação. A presença de Deus é fogo. E o fogo não se brinca. A procissão, que era marcha de alegria, vira tribunal do coração. Davi olha para os levitas, para os líderes, para o povo, e a pergunta muda: como a arca do Senhor vem a mim? Não é mais como eu trago Deus para o meu projeto. É como eu me aproximo sem morrer. Ele não segue. Ele não consegue. A estrada está marcada. O lugar ganha um nome de ferida. E o canto some. A arca não entra na cidade naquele dia. Em vez disso, Davi desvia. O grupo se move em silêncio, com o peso do ouro ainda brilhando, mas agora como um lembrete. Deus é bom, sim, mas Deus é Deus. Eles chegam à casa de um homem chamado Obed-edom, o geteu. Uma casa comum. Porta de madeira gasta. Parede de pedra. Cheiro de comida simples, farinha, fogo de lenha. É o tipo de casa em que você ouve galinhas, passos apressados, criança chamando o pai. E agora essa casa vira abrigo para a arca. Você vê a hesitação no rosto de Obed-edom. Quem não hesita? Quem não pensa, se usar cai, o que acontece comigo? Mas ele abre. Ele recebe. Não como quem segura Deus, mas como quem honra Deus. A arca entra. E nada explode. Os dias passam. Uma semana. 2. Um mês. E o que acontece ali não é terror. É vida. A presença que derruba o impulso de controle, sustenta a casa que se rende. Obed-edom acorda cedo. Ele pisa no chão frio, e há paz no ar. Ele trabalha, e as mãos não travam de medo. Ele senta à mesa, e o pão parece mais farto. As colheitas saem melhores. Os animais multiplicam. A casa respira como se tivesse mais espaço por dentro. E as notícias correm. O povo fala no mercado, na porta da cidade, nos cantos das ruas. A casa de Obed-edom próspera. A arca está lá. E não mata. Abençoa. Davi ouve. E você vê o rei por dentro. Ele não ouve como quem recebe fofoca. Ele ouve como quem desperta. O olhar dele muda. A raiva cede lugar a algo mais profundo, entendimento com tremor. Ele começa a lembrar do que foi dito, do que foi escrito, do que foi ordenado. Ele vê com clareza dolorida: a arca não é para carroça nova. Não é para boi. Não é para atalho. A arca é para ombros consagrados.
para varas, para levitas preparados, para a obediência. A santidade não aceita improviso. E então Davi faz algo raro em Reis, ele recomeça. Não é recomeço de teimosia, é recomeço de quebrantamento. Ele chama os levitas. Ele manda separar homens. Ele prepara. Ele organiza. Ele não tenta mais ajudar Deus como quem dá dica ao Criador. Você vê os levitas lavando as mãos, trocando roupas, purificando-se. Você sente o cheiro de água fria em pele quente. Você ouve murmúrios de oração. Eles olham para as varas que atravessam as argolas da arca, e agora ninguém estende a mão para tocar o ouro. Agora ombros se posicionam. O peso desce sobre carne viva, e o homem sente que está carregando mais que madeira e metal. Ele está carregando responsabilidade. A procissão recomeça. Mas não é igual. A música volta, sim, mas há outro tipo de som por baixo dela, reverência. Há silêncio entre notas. Há respirações contidas. Davi está lá de novo. E ele dança de novo. Só que agora a dança dele não tenta expulsar o passado com barulho. A dança dele sai de um coração que aprende a tremer. Eles dão passos curtos, contados, como quem atravessa um lugar sagrado. E quando os carregadores avançam, o couro rende, a madeira das varas pressiona, e os homens fazem força com o corpo inteiro. 6 passos. Davi manda parar. Um altar improvisado? Não. Um sacrifício oferecido ali, na estrada. Sangue. Cheiro ferroso no ar. A fumaça sobe. O povo observa, com olhos arregalados. Davi não quer apressar Deus. Ele quer honrar Deus. A arca segue. 6 passos. Pausa. Sacrifício. A cada parada, o coração do povo aprende. A presença não se arrasta como móvel. A presença se recebe como rei. E a cidade aparece ao longe. Jerusalém, com suas pedras, seus portões, sua poeira, seu rumor. O povo se aglomera. Crianças sobem em muros baixos. Mulheres apontam. Homens abrem caminho. E Davi dança, dança mesmo. O suor escorre pelo rosto. O éfode gruda no corpo. Os pés levantam poeira. Ele parece pequeno e enorme ao mesmo tempo. Pequeno diante do santo, enorme em humildade diante do povo. Só que nem todo mundo entende. Do alto de uma janela, Mical, filha de Saul, olha e despreza. Você vê a boca dela apertar. Você vê o olhar de quem confunde reverência com imagem. Ela vê um rei se humilhando. Ela não vê um homem sendo colocado no lugar certo diante de Deus. A arca entra. Ela entra na cidade. Ela chega ao lugar preparado. Tendas. Espaço. Ordem. E o povo solta um grito que parece quebrar o céu. Trombetas soam. O som vibra no peito. Davi oferece holocaustos e ofertas pacíficas. Ele abençoa o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Ele reparte pão, carne, bolo de passas. A festa acontece de verdade, não como euforia vazia, mas como alegria com coluna. E quando Davi volta para casa, ainda com o corpo quente da dança, Mical sai ao encontro com palavras afiadas. A voz dela é doce e amarga ao mesmo tempo. Ela fere com ironia. Quão honrado foi o rei de Israel hoje, se descobrindo diante das servas. Davi respira. Ele não grita. Ele não se defende com orgulho. Ele diz: perante o Senhor eu me alegro. Eu me faço ainda mais desprezível, e me humilho aos meus próprios olhos. E você sente o contraste. O homem que tenta segurar a arca cai. O homem que se deixa pequeno diante de Deus permanece de pé. E agora? Você está aqui comigo, no presente, mas a poeira daquela estrada ainda cola na sua alma. Porque a pergunta não morre em 2 milênios. Ela só muda de roupa. Você também vive dias de procissão. Dias em que você tenta trazer Deus para o centro de um plano, de um sonho, de um novo começo. Você também canta, você também corre, você também quer agora vai. E às vezes, bem no meio da sua festa, uma roda escorrega. Uma notícia chega.
Uma tentação aparece. Um medo levanta a cabeça. E a sua alma sente: eu vou perder isso. E aí, quase sem perceber, você estende a mão. A mão do controle. A mão do improviso. A mão que toca o santo como se fosse propriedade. Você tenta ajudar Deus, acelera um relacionamento que não tem paz. Fecha um negócio que te tira o sono. Manipula uma conversa para parecer certo. Usa palavras bonitas para encobrir desobediência. Você não está planejando rebelar. Você está reagindo. Você está com medo da arca cair na poeira. E a cena de Uzá levanta uma pergunta que corta como faca. Será que eu confundo zelo com desobediência? Porque existe um tipo de zelo que nasce do amor, e existe um tipo de zelo que nasce do controle. Um quer honrar Deus, o outro quer proteger o próprio conforto. O veredito espiritual não vem como martelo de condenação. Ele vem como luz. A presença de Deus não se domestica. Ela não cabe no meu improviso. Ela não obedece ao meu pânico. Ela não se torna ferramenta do meu projeto. Deus não é frágil. Quem é frágil sou eu. Mas a história não termina na estrada com um corpo no pó. Ela continua numa casa comum, com portas abertas, mesa farta e paz no ar. Porque o mesmo Deus que é santo, é bom. O mesmo fogo que queima a presunção, aquece o coração quebrantado. E aqui o Evangelho brilha sem você precisar forçar. Em Cristo, o caminho se abre. Não é você segurando Deus com a mão suja, é Jesus te levando pela mão. Ele é o santo que toca o impuro e não se contamina, ao contrário, ele purifica. Ele é o cordeiro que derrama sangue para que você se aproxime sem ser consumido. Então o espelho se coloca na sua frente, agora mesmo, onde você está tentando carregar a presença no carro da pressa. Onde você está chamando de boa intenção aquilo que Deus chama de desobediência. Onde você está dizendo é só um toque, quando Deus está dizendo é reverência. Talvez o seu carro novo seja uma estratégia genial, um método, uma rotina cheia de energia, mas sem ombros consagrados. Sem obediência escondida. Sem temor santo. E talvez hoje Deus não está te chamando para fazer mais barulho. Ele está te chamando para recomeçar do jeito certo. Você não precisa viver com medo servil, como se Deus estivesse esperando você errar para te esmagar. Reverência não é pavor, é amor que aprende a tremer de gratidão. É você olhar para a cruz e dizer: eu não me aproximo porque eu mereço. Eu me aproximo porque Ele abriu o caminho. Agora, respira. Imagina sua casa como a casa de Obed-Edom. Uma casa comum, talvez pequena, talvez bagunçada, talvez com contas na mesa, talvez com discussões antigas. E mesmo assim, Jesus entra. Não como decoração, não como amuleto, mas como Senhor. Se você quer um começo novo, Ele nasce aqui, portas abertas e mãos vazias. Não mãos tentando segurar Deus. Mãos rendidas para receber. Então eu te faço um convite que não é fórmula. Fala com Ele agora, do jeito que você está. Se você estiver com raiva, diz. Se você estiver com medo, confessa. Se você estiver controlando tudo, solta. Senhor, eu estou na estrada. Eu ouço o rangido das minhas rodas. Eu sinto meu impulso de estender a mão. Eu reconheço, eu não sou o centro. Tu és santo. Eu não quero um Deus que caiba no meu bolso. Eu quero o Deus verdadeiro, que me muda por dentro. Me ensina a te honrar no escondido. Me ensina a obedecer quando ninguém vê. Me ensina a desacelerar para não tratar o fogo como brinquedo. E porque Jesus abre o caminho, eu me aproximo com confiança e tremor. Faz da minha casa uma casa de paz. Faz do meu coração um lugar de reverência viva. Amém. Se essa palavra te atravessa, escreve nos comentários: eu recomeço do jeito de Deus. E se você quer caminhar com a gente, se inscreve no Palavra Pura e compartilha esse vídeo com alguém que está tentando segurar a arca com as próprias mãos.